Olá, pessoal. Hoje eu venho trazer uma reflexão que remete a um vídeo que deve ter talvez uns 3 ou 4 meses que foi publicado aqui no canal, chamado Fogo na Terra. Naquele vídeo eu falei que esse ano seria um ano extremamente desafiador para a humanidade e de que nem mesmo os iniciados na senda da ascensão ficariam imunes a muitos dos testes espirituais, energéticos e até de circunstâncias na vida que este ano colocaria em seu caminho. E naquele vídeo eu fiz uma promessa de que eu não iria diminuir o teor e o peso das minhas mensagens, não importasse como as pessoas me entenderiam, ou se elas escolhessem ver pelo filtro de que eu sou desrespeitoso, de que às vezes eu falo muito pesado, muito direto, sem papas na língua. Naquele vídeo eu fiz essa promessa. E eu continuo todos os dias a viver à altura dessa promessa. E realmente, como eu disse naquele vídeo, esse tem sido um ano de fogo na terra para muitos. E uma das coisas que tem sido um fogo na terra para as pessoas é a personalidade do mestre. Eu quero remetê-los brevemente à personalidade controversa do mestre Jesus. A gente, às vezes, sem pensar, acha que Jesus ele sobreviveu como uma figura da iconografia religiosa, como um dos maiores mestres da história da humanidade, como alguém que hoje os historiadores até sabem que foi um personagem histórico, ou seja, foi uma pessoa real, simplesmente pelos seus discursos de amor ao próximo, de perdão, de viver no momento presente e assim por diante. A gente convenientemente, como a humanidade sempre faz, a gente nunca para pensar que um dos motivos que fez a imagem de Jesus sobreviver mesmo depois de 2000 anos é que ele era uma pessoa controversa. Mestres são seres controversos, reais mestres, e Jesus era um deles, pois o mestre, ele não irá falar o que você quer ouvir. O mestre não passará a mão na sua cabeça. O mestre, ele não vai dizer o que as pessoas acham que deve ser dito. O mestre está sempre a serviço do que é a demanda da luz. Com isso eu quero dizer, a luz da divindade, pessoal, ela é acolhedora, ela é quente, mas ela também tem um aspecto destruidor. Pega você, se a gente pegar você e jogar você no espaço sideral em direção ao Sol, se você não tiver nenhuma proteção, conforme você vai se aproximando do Sol, você seria consumido pela mesma luz que faz a vida na Terra existir, que faz a fotossíntese nas plantas acontecer. Então é assim. A luz emanada pelos mestres, quanto mais próxima você vai chegando dessa luz, essa luz vai consumir tudo que não está alinhado com a divindade. Então muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas viram a casaca, muitas pessoas simplesmente entram em parafuso quando ao se aproximarem dos mestres. Os mestres não apresentam mais, ou não comumente, ou não mais com frequência, apenas o aspecto do amor, o aspecto da compreensão, o aspecto da empatia, mas eles começam a tocar nas feridas delas e a mostrar para elas aonde o ego delas ainda as aprisiona. E as pessoas é uma realidade, o ser humano não gosta de ouvir a verdade. O ser humano não gosta que outros digam para ele que ele está errando. O ser humano não gosta que outros consigam ver com tanta clareza quais são os pontos cegos que este ainda possui. E não raro são estes que se revoltam e dizem que os mestres não são do amor, que os mestres contradizem a mensagem que pregam de amor, de paz, de harmonia e desapercebem uma lei básica universal. Tudo é paradoxal,
tudo é contraditório. Volto a falar do exemplo do Sol. O Sol é o que permite a vida aqui na Terra, é o que faz as plantas crescerem, é o que faz a fotossíntese crescer, mas isso só acontece pois há uma distância essencial, precisa e segura entre o Sol e a Terra. Do contrário, se a Terra estivesse mais perto do Sol, a Terra teria temperaturas áridas e não existiria vida. Ou se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, o planeta seria uma grande calota de gelo, globalmente falando. E também porque nós não estamos lá, no horizonte do Sol. Mesmo hoje, a tecnologia humana, a ciência da NASA, que constrói foguetes e naves espaciais, nunca conseguiriam construir uma nave que pudesse se achegar ao Sol sem ser consumida. Então veja, o Sol, que às vezes é muitas vezes associado com a luz do Cristo, com a luz de Deus, ele é esta coisa que ele sustenta a vida, mas ele também tem o poder de destruir a vida, principalmente se esta vida se aproximar dele sem o preparo e a proteção para receber aquela luz. E isso nós estamos falando de uma luz, pessoal, física, o comprimento da luz física, mas com os mestres, a luz que eles emanam é um comprimento de luz etérica, invisível, espiritual. Então, quanto mais você se aproxima de um mestre, mais vai ficar exacerbado, mais vai ficar escancarado as falhas de caráter, os pontos cegos, os buracos que a sua personalidade humana quebrada, criada pelo condicionamento da sua vivência na Terra, possui. Isso não é algo ruim. Será apenas algo ruim se você ainda quiser defender a dignidade, se você ainda quiser salvar essa personalidade humana a qualquer custo. Então sim, o mestre ele é contraditório igual o sol, ele dá a vida, mas ele consome aquilo no iniciado que não está em alinhamento com a vida universal. E para muitos iniciados, a personalidade do mestre tem sido um problema. E eu falo sobre a minha personalidade. Para muitos de vocês, a personalidade do mestre não é condizente com os ensinos. E vou te dizer mais, não precisa ser. Eu não estou aqui para viver os ensinos. Eu estou aqui apenas como um transmissor dos ensinos. Os ensinos são para vocês. Os ensinos são para ser vividos por vocês. Pois quando os transmito, já os estou vivendo. Então, precisamos nos focar menos na personalidade do mestre. Alguns iniciados ficam tão presos em se o mestre está cumprindo ou não o que ele mesmo ensina, que no processo se esquecem de eles mesmos olharem para si e eles fizerem por onde, ou fazerem por onde, para que eles vivam à altura dos ensinos. Não importa se outros estão vivendo à altura dos ensinos da espiritualidade. A sua preocupação deve ser única e exclusivamente com se você está vivendo à altura dos ensinos que você recebe. Alguns iniciados ainda querem barganhar com a senda ascensional. Eles querem basear a sua continuidade em um dos muitos caminhos da ascensão ou não em relação ao mestre. Muitas vezes eles nem entendem o contexto do porquê o mestre toma certas atitudes, porque nem estão tão próximo dele para saber as decisões que envolve o mestre equilibrar, transmitir os ensinos e ao mesmo tempo nessa transmissão viver a verdade daqueles ensinos, fazer concessões e exceções de acordo com os contextos. Então, se você estiver na senda da ascensão, e a sua perpetuidade na senda for baseada enquanto outros estão vivendo a altura dos ensinos, de acordo com como você pensa que esses ensinos devem ser vividos, tenha uma má notícia, você não conseguirá permanecer na senda. Mais cedo ou mais tarde, você será uma pedra de tropeço para si mesmo. Pois aquele que, para sentir segurança na senda, só estará completamente confortável na senda da ascensão quando todos estiverem vivendo à altura dos ensinos como este entende que os ensinos devem ser vividos, este ainda não entendeu algo básico da senda. A senda é apenas única e exclusivamente sobre você.
Não baseie o seu caminho na senda se outros estão trilhando a senda igual você acha que ela deve ser trilhada. Se você acha que a senda deve ser trilhada de uma certa maneira, essa é a sua percepção na senda. Essa é a percepção que você deve carregar consigo na senda. Essa foi a percepção que foi dada para você caminhar com esta na senda. A senda da ascensão é a mesma, mas a maneira como nos discorremos dentro dela variará de iniciado para iniciado. Então, parem de olhar para o mestre como o seu modelo. O modelo são os ensinos. Faça o seu melhor. E saiba que o mestre está tentando fazer o melhor dele. Se todos estão na senda, quer estão se saindo bem ou não, todos estão tentando fazer o seu melhor. Pare de usar a métrica dos outros, ou a métrica que você põe para os outros, como determinante se você continuará se esforçando na senda, ou continuando nela, ou saindo dela ou não. É muito importante esta mensagem. Você realmente cairá da senda por causa da personalidade do mestre? Você realmente se permitirá sair da senda? Porque a personalidade do mestre não é como aquela visão ilusória, aquela percepção ilusória de que todo mestre deve ser bonzinho apenas a todo momento, que todo mestre sempre deve ser delicado e diplomata nas palavras. Realmente, você se permitirá cair da senda por causa dessa visão ilusória? Nós não podemos mudar os outros. O mestre, ele é o que ele é. O que você deve se focar é no teor da mensagem. A mensagem ressoa comigo, é isso, é isto que basta. Eu farei o melhor para viver à altura dessa mensagem e honrar esta mensagem. Então, as pessoas caem do caminho da ascensão pelas coisas mais esdrúxulas, pelas coisas mais pequenas. E muitos desses caem da senda da ascensão, pois tem o arquétipo do Salvador, principalmente os femininos feridos. Vocês querem salvar os outros. Vocês estão mais preocupados em resolver o problema dos outros ou em ver como outros não estão tratando terceiros da maneira correta e vocês se esquecem de vocês. Vocês se esquecem do seu próprio rolê. Vocês se esquecem de que não há Salvador, de que não há salvação. Nem Jesus se salvou da cruz, apesar ele tivesse a capacidade. Nem Jesus salvou aquele povo no primeiro século da escravidão, da subjugação que eles viviam debaixo do Império Romano. Você não tem o direito nem o dever e nem a necessidade de querer salvar ninguém na senda. Talvez tentando salvar alguém na senda, você ficará pelo caminho. Então, eu trago para vocês essa reflexão. Até quando a personalidade do mestre será algo forte o suficiente, quer para o bem ou para o mal, a ponto de permitir que vocês deixem que essa tenha algum peso para determinar o quão comprometidos vocês estão no caminho da ascensão? Eu vou dizer, eu como mestre, sim, eu não tenho papas na língua. Eu como mestre, sim, eu falo as coisas na cara, doa a quem doer. Sim, eu não faço rodeios. Se algo não está correto, diante do que eu fui preparado para ensinar e diante daquilo que são as premissas do plano ascensionado e que este passou para mim, eu falarei para você, pois eu não estou lidando com crianças, eu estou lidando em sua maioria com adultos. E na vida a gente tem que aprender a receber golpes, principalmente os golpes do amor, pois o amor também golpeia. Não ache que não golpeia. O amor, ele golpeia. E nos golpes do amor, a cura. O golpe é o choque da intensidade que o amor consegue manifestar em relação à pouca capacidade de integridade energética que você muitas vezes não consegue sustentar.
Por isso que parecerá como um golpe. Os nossos pais costumavam, às vezes, a nos disciplinar severamente quando éramos crianças. E nem por isso deixávamos de amá-los, não é verdade? Nem por isso achávamos que havia alguma indiciocrasia, alguma complexidade ou paradoxalidade, onde eles diziam que nos amavam, mas logo no outro momento não demonstravam esse amor. Até o amor existe contexto e hora para demonstrar. Então eu falo, iniciado, se você está sendo chamado na chincha, se você está sendo chamado à atenção, receba, pois você não é grande o suficiente para estar isento de ser chamado assim a atenção. Você não está ainda com um trabalho completado aonde alguém não possa mais virar para você e pontuar algo. Eu até hoje, pessoal, recebo chamadas de mestres muito maiores do que todos nós, se nós fôssemos colocar em escala evolutiva, porque por outro lado não há maior ou menor, estamos todos no reino de Deus. Então, iniciados, se a minha personalidade está sendo uma pedra de tropeço no seu caminho, saiba, eu não me pus lá como a pedra. É apenas você que precisa ajustar o seu filtro e ver a irrealidade desse jogo de poder. É barganhar, é jogar a sua ascensão fora por muito pouco, só porque este mestre não é como o outro mestre sobre o qual você ouviu. Algumas pessoas ainda têm essa ideia insana de que todos os mestres têm que ser apenas como Jesus. Só que Jesus foi a sua própria pessoa. Jesus era Jesus. Deus só fez um Jesus no universo. Não existe mais de um. Deus só fez um Sai Baba, um Muji, um Alan Watts, um Ercatuli. Se você queria beber desse mestre, você deveria ter escolhido para encarnar naquela ocasião. A diversidade é importante. Então nós precisamos quebrar com essa visão espiritual deturpada aqui no Ocidente, de que os mestres são apenas amor e puro amor 100% do tempo e estão sempre falando palavras bonitas. Não, os mestres eles descem na lama, eles falam sobre coisas difíceis, os mestres falam aquilo que ninguém tem coragem de dizer. Eu trago aqui a mensagem de Jesus. Jesus falou: quem vocês foram ver no deserto? Eu toquei flauta para vocês e vocês acharam ruim nas feiras da cidade. Eu comi com vocês e vocês me chamaram de beberrão. E vocês me chamaram de glutão. Eu bebi com vocês e vocês me chamaram de beberrão. Eu não fiz nada disso e vocês falaram que eu era cheio de demônios. Essas são palavras de Jesus. Jesus enfrentou isso. As pessoas ficavam insatisfeitas com a personalidade de Jesus, principalmente quando esta personalidade não se encaixava na visão que eles tinham do que um líder ou um instrutor espiritual precisava ser. Então é assim que você olhará para a espiritualidade? Isso ainda vem de um ideal de que a espiritualidade está aqui para te servir, só para apaziguar e acalmar e acalentar o seu coração. E sim, é verdade, isso virá, mas antes disso, tem muita escuridão para ser tirada, tem muita escuridão para ser transmutada, e aí nós nem precisaremos te acalentar, pois se você nos permitir, nós lhe ajudarmos a tirar tudo isso dentro de você, você não precisará que ninguém te acalente, que ninguém te ame, que ninguém te mostre empatia. Você se sentirá tão completo que você doará isso a si mesmo. Então, quantos mais de vocês permitirão que a personalidade do mestre seja o que te derruba no caminho da ascensão? Eu pergunto, quantos mais? Agradeçam que o mestre tem uma personalidade humana. Agradeça, pois a personalidade do mestre serve como uma ferramenta da sua lealdade, não a ele, mas ao caminho da ascensão. Aqueles que caírem simplesmente por causa da personalidade do mestre não estão preparados para trilhar o caminho até o fim ou ao seu ponto derradeiro, pelo menos em relação ao nível de ascensão que conseguimos atingir a nível de sistema planetário.
É sério que você vai deixar você não gostar muito da personalidade de alguém, te tirar do caminho, te pôr dúvidas no caminho? Algumas pessoas falam que a gente tem que desconfiar das pessoas cheias de certezas e valorizar as pessoas com muitas dúvidas. Será que é mesmo? Pois Deus só possui certezas, Deus não possui dúvida, pois Deus ele é completo e íntegro. Este caminho da ascensão é o caminho em que você sanará todas as dúvidas que precisam ser sanadas. E as que não tiverem resposta terão sido sanadas por simplesmente você estar em paz com o fato de elas não terem respostas. Você está indo para dentro do coração de Deus. É hora de parar de se portar como uma criança no caminho. É hora de parar de se deixar cair por coisas tão pequenas. Pois a personalidade do mestre é a de uma encarnação, numa outra encarnação já é uma personalidade completamente diferente. E você vai deixar a roupagem a nível psicológico, a nível de máscara social que um mestre, alguém que te ensina, que é tão temporário, dura 50, 60 anos, determinar o futuro do seu sucesso no seu caminho ascensional? Então, parem de querer salvar outros. Parem de ainda querer barganhar com o caminho da ascensão. Eu não estou aqui para agradá-los. Eu não estou aqui para abraçá-los. Eu não estou aqui para consolá-los. Talvez esse tenha sido o trabalho de outros mestres. Eu estou aqui para que vocês reconheçam em vocês próprios, dentro de si, a capacidade de você se autoconsolar, de você se autoconfortar, de você se auto-amar, de você se auto-respeitar, ao ponto que você está tanto em paz com você que você não tem mais tempo para ficar olhando se alguma outra pessoa que comuna ou que tem em comum os mesmos ensinos que você preza está vivendo à altura destes ou não. Parem de escrutinar o mestre. O único mestre que vocês devem escrutinar é o que vive dentro de você. E que justamente por a tamanha falta de escrutínio da humanidade, que mais se apega aos escrutínios vãos e pífios da mente, não descobrem esse mestre plenamente dentro de si. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Agora, nesse mês de julho, começamos com a nova programação, onde a Júlia estará fazendo esse trabalho de transmitir outros assuntos da espiritualidade, quer sejam ensinos meus como mestre, como de outros mestres para vocês. Eu espero que vocês recebam muito bem a Júlia. O primeiro vídeo dela já será na quarta-feira, às 19 horas, e eu quero dar boas-vindas para a Júlia através desse vídeo. Vocês vão adorar conhecer uma outra pessoa falando sobre ensinos complexos da espiritualidade, com o jeitinho que é só dela, a maneira que é só unicamente dela, e eu espero que esse novo frescor no ar que vai aparecer no canal ajude você a perceber que a personalidade é irrelevante. O que importa é se o que está sendo dito tem bases realmente reais na verdade universal da criação. Então todos podem ser mestres e ninguém precisa se encaixotar, se diminuir numa caixinha de preceitos estabelecida há muito tempo atrás do que um mestre tem que ser para ser mestre. Para sermos mestres, não precisamos ser como Jesus. Para sermos mestres, precisamos ser apenas quem nós somos. Então, eu continuarei a ser desbocado, eu continuarei a dizer as coisas na lata quando eu precisar dizer, dou a quem doer, a quem quiser, a quem não gostar, quem estiver preparado para ouvir, ouvirá, receberá a gema, fará algo com essa gema de sabedoria. Quem não estiver preparado cairá nas criancices e nas brincadeiras de ciranda de roda, não percebendo o que está ali. Eu não estou aqui para agradar a todos e até acredito que não agradar a todos faz uma divisão natural dos que vêm além da personalidade do mestre, pois estão aqui não pelo mestre. Por isso não cairão pela personalidade do mestre.
E aqueles que querem apenas alguém como o seu gigolô espiritual, que vão para ele quando não conseguem lidar com as suas próprias inconsciências. Eu não sou gigolô espiritual de ninguém, eu sou alguém que posso funcionar como um portal de consciência e de entendimentos superiores não provenientes dessa orbe. E para isso, eu não preciso me despir da minha personalidade. Eu não preciso fazer que a minha personalidade se acolchoe. Eu não preciso fazer que a minha personalidade se adapte à sua percepção, visão, crença ou crendice do que um mestre espiritual supostamente deveria ser, pois não há regras. E eu espero que você não ponha regras no seu caminho espiritual. Nunca deixe que a personalidade de uma outra pessoa te tire do caminho ou te ponha dúvidas no caminho. Nunca permita que quem uma outra pessoa te coloque em xeque, te faça questionar tudo o que você já alcançou até aqui no caminho. Isto é essencial. E essa mensagem final eu mesmo gostaria de passar, pois eu acho que é muito valiosa. Então já te digo, vocês que estão na mentoria, outros que entrarão em contato comigo, eu vou decepcioná-los. E que bom que os decepcionarei, pois vocês, naquele momento em que eu os decepcionar, lhe darei uma real oportunidade de você determinar em seu coração o que é mais importante para você. A personalidade passageira de uma pessoa que numa vida específica desempenha um papel de mestre, ou as verdades que fluem da boca deste, paradoxalmente, se formos olhar em relação a quão controversa esta pessoa é. Mas nós precisamos seguir a verdade onde quer que ela nos leve. E às vezes a verdade nos levará a lugares bem inóspitos, bem estranhos da nossa percepção local, localizada e de personalidade dessa encarnação atual. Nos levará a pessoas bem espalhafatosas, a pessoas que nós diríamos bem estranhas no caminho, mas não importa. Enquanto você estiver seguindo a verdade, você nunca estará desamparado. Então, a única pessoa que pode te impedir de ir aonde a verdade te levar é você. Se você continuar a dar mais atenção aos outros do que a si mesmo. Então guardem isso. Um mestre, primeiro você vai amá-lo. É o período da lua de mel. Depois, ou você continuará a amar o mestre e o que ele representa, ou você irá odiá-lo, pois o mestre irá decepcioná-lo. Em terceiro lugar, você terá que escolher. Eu estou aqui pelo mestre ou eu estou aqui pelo o que eu recebo? Se você estiver apenas por uma outra pessoa de carne, você se revoltará, você cairá fora do caminho, você será ingrato. Mas se você estiver aqui pelo motivo certo, você falará, independente de tudo isso que o mestre é, eu vejo que houve verdade no que ele me disse. Eu vejo que houve transformação, então eu continuarei. Personalidades são passageiras, mas o que emana e o que transcende uma personalidade é duradouro. É claro, excetua-se aqui a esta regra disso que eu estou passando para vocês, se um mestre cometer crimes, obviamente, crimes com penalidades na lei. Aquilo que todos nós sabemos que nenhuma pessoa, mestre ou não, deve cometer. Então, com isso, eu deixo essa reflexão final para todos vocês, aqueles que quiserem ter um contato mais próximo comigo para serem queimados pela luz da consciência ou abrasados com um calor super aconchegante, poderão fazê-lo através dos materiais exclusivos do canal, dos eventos ao vivo do canal, e eu, com muito orgulho em decepcioná-los, sou Charlie Austin e eu sou tu, com o amor vivendo no mundo através de todas as minhas paradoxalidades e que eu espero que este viva no mundo através de todas as suas também indiciocrasias pessoais. E até os nossos próximos materiais.